Bom, para a gente começar a falar de contracepção natural, a gente tem que falar de ciclo menstrual. Na minha opinião, isso tinha que ser o assunto universal para homens e mulheres nas escolas, né? Porque isso faz parte da raça humana, isso faz parte da reprodução humana e isso é muito negado. A gente passa, nós mulheres passamos por esse ciclo menstrual desde ali de 11, 12 anos até os 50, 51 anos. E todo mês passando por esse ciclo menstrual, a gente não sabe o que acontece com o nosso corpo durante esse período. Por isso que eu acho que a questão do ciclo menstrual deveria ser discutida desde tenra idade. Bom, mas para a gente entender a contracepção natural, a gente tem que entender o ciclo. E vamos falar um pouquinho do ciclo menstrual. Ciclo menstrual é o período compreendido do primeiro dia que a gente menstrua até o próximo dia que a gente menstrua. Esse período de tempo é chamado ciclo menstrual. A média de dias das mulheres desse período é de 28 dias. Então, quando a gente fala que a média do ciclo menstrual feminino é de 28 dias, porque esse período varia em média de 28 dias. Só que, é claro, isso é muito peculiar de cada mulher, né? E peculiar também de cada ciclo. Isso é uma média, mas cada mulher tem uma quantidade de dias de acordo com o seu corpo. Esse período de dias, esse ciclo menstrual, ele se divide em 4 fases. E a gente vai falar sobre cada uma delas aqui. Bom, começando pela fase folicular ou pré-ovulatória. Essa fase, a gente tem a presença de um hormônio chamado FSH. Esse hormônio é produzido por uma glândula que está localizada no nosso cérebro, chamado hipófise. Essa glândula, então, vai produzindo esse hormônio, FSH, e esse hormônio é responsável pelo amadurecimento do óvulo. No nosso ovário, a gente possui vários folículos, que é como se fossem uma cápsula. E dentro dessa cápsula, dentro desse folículo, há um óvulo. Só que esse óvulo ainda não está amadurecido, ele está ali dormindo, vamos dizer assim. E todo o ciclo menstrual, tirando aqueles que são anovulatórios, em que não tem ovulação, mas tirando esses ciclos que são raros, a gente tem a produção de um óvulo. Então, esse hormônio FSH, produzido pela hipófise, vai mandando um comando para os nossos ovários e para um folículo para que ele amadureça um óvulo. Então, na fase pré-ovulatória, na fase folicular, a gente tem o folículo mandando, amadurecendo, chocando o nosso óvulo. Ao mesmo tempo, a gente tem a presença de um outro hormônio chamado estrogênio. Esse hormônio estrogênio é o responsável por construir o endométrio. O endométrio é como se fosse uma caminha que ele reveste toda a nossa parede interna do útero. Para que haja uma gestação, a gente precisa dessa caminha, porque essa caminha é quem vai receber o óvulo fecundado. Ele é que vai fazer o chamado processo de nidação. Nidação é quando a gente tem a fecundação de um óvulo por um espermatozoide e esse óvulo é instalado na parede do nosso útero. E ali ele começa a se desenvolver, começa a desenvolver uma vida. Esse processo de nidação só é possível porque há um endométrio, há uma caminha para receber ele ali. Então, nessa fase folicular, a gente tem o estrogênio, que é responsável por construir essa caminha, tá? Bom, quando há, então, o amadurecimento do óvulo, que está sendo lá amadurecido pelo folículo, pelo hormônio FSH, há uma explosão, há um pico de um outro hormônio chamado LH. Esse hormônio dá o comando para o nosso folículo romper. Ele rompendo, o óvulo vai saltar e vai começar a percorrer a trompa de Falópio. Nesse momento, a gente entra na segunda fase do nosso ciclo, que é a fase ovulatória. Nessa fase, então, o óvulo está caminhando pela trompa de Falópio à procura desesperada de um espermatozoide. Esse folículo que ficou para trás pelo óvulo, ele é chamado de corpo amarelo ou corpo lúteo.
Esse folículo que ficou para trás, ele produz um outro hormônio chamado progesterona. Esse hormônio, então, é responsável por manter o endométrio. Por quê? Quando a gente entra na fase ovulatória, a gente tem uma queda de estrogênio, porque não tem mais a produção de endométrio. Para que esse endométrio não se dissolva, porque a gente está aparentemente esperando uma gestação, a gente tem a presença desse progesterona que vai falar: endométrio, segura aí porque há possibilidade dela engravidar. Então, esse corpo lúteo é responsável pela fabricação da progesterona. Na fase em que há a produção de progesterona, a gente está na fase lútea. Por que lútea? Porque um dos nomes desse folículo que ficou para trás pelo óvulo é corpo lúteo, então a gente está na fase lútea. Quando o nosso corpo percebeu que não teve fecundação, não houve bebezinho, ele começa a desfazer, né? Então a gente entra na fase menstrual. A menstruação, então, é isso, é o dissolvimento do endométrio. Aquela caminha toda vai sendo dissolvida, ela diminui muito de tamanho, então a gente tem toda a dissolução de tudo que foi composto no nosso ciclo menstrual, porque não houve fecundação. Então, a nossa menstruação é isso, é o endométrio sendo dissolvido em forma de sangue. Então, a gente passa pelas 4 fases do nosso ciclo menstrual, resumindo para ficar bem fixado na nossa mente. A gente começa o nosso ciclo com o hormônio FSH, que é responsável pelo amadurecimento do óvulo, que está dormindo ali no folículo dentro dos nossos ovários. A gente tem também nessa fase folicular a presença de estrogênio, que vai começar a comandar a construção do endométrio, da caminha para receber um possível bebezinho. Quando esse folículo chega no auge, já está maduro, está tudo ok, há um pico de hormônio LH, esse pico faz com que haja um rompimento do folículo que já está maduro e então o óvulo começa a sua peregrinação pelas trompas de Falópio. A gente está na fase ovulatória. Quando esse corpo lúteo fica para trás, ele produz um hormônio chamado progesterona. Esse hormônio vai fazer com que o nosso endométrio fique ali um pouquinho mais, porque a gente está esperando uma possível concepção, né? Essa fase, então, é a fase lútea, porque a gente tem esse folículo que ficou para trás pelo ovário, chamado de corpo lúteo. Então, a gente está na fase lútea. O nosso corpo percebendo que não teve fecundação, a gente entra na fase da menstruação, que é a dissolução de todo o endométrio que foi construído nas fases anteriores. Então, isso acontece todos os meses com a gente, né? Desde a nossa menarca até a nossa menopausa, a gente passa por esse pico. E aí você percebe como que a gente oscila, né? Quantos hormônios a gente não tem no mesmo ciclo menstrual, né? Quantos picos. E essa variação hormonal é fazendo com que a gente seja mulheres cíclicas. Nós somos cíclicas, sim, porque esses hormônios, eles mexem com o nosso físico, mas mexem também com o nosso emocional. Então, é normal a gente ter oscilações, né? Nós passarmos por muitas oscilações porque nós somos mulheres de fase realmente. Esse é o nosso ciclo menstrual. Se você não conhece o ciclo menstrual, veja esse vídeo várias vezes para você entender realmente o que funciona, como é que funciona esse ciclo menstrual todos os meses com você. Vamos então para o próximo capítulo. Namastê!